Olá, queridos. Este é o programa Encontro com Cristo. Queremos agradecer a sua participação, você que tem acompanhado este programa, os testemunhos. Queremos que esses testemunhos estão edificando a sua vida. Queremos agradecer também os nossos semeadores que têm colaborado, contribuído para esse programa ir ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. Hoje nós vamos ter aqui um testemunho de um casal, pastor Silvio e irmã Neide, testemunho abençoado. Não saia daí, você vai ver testemunho edificante para nossas vidas. Também queremos deixar uma palavra nesta tarde para a nossa meditação, que está em Salmos 40, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Esta palavra é uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração, neste momento, para que vá de encontro ao seu coração também. Você que pode estar se encontrando aflito, ansioso, com medo, precisando, querendo ouvir algo de Deus. O Senhor tem falado nesta tarde no teu coração, com esta palavra, para você esperar com paciência nele. Espera no Senhor, entrega toda a tua ansiedade para Ele, entrega todos os teus medos para Ele, entrega todo o problema, a aflição, a dificuldade, tudo aos pés do Senhor. E Ele vai te acalmar, Ele vai tirar toda essa depressão, esse problema, essa dificuldade, e vai acampar os anjos dele sobre a tua casa, sobre a tua vida. A própria palavra diz que Ele vai te tirar de um lamaçal horrível de lodo, mas Ele vai te colocar num local seguro, sobre uma pedra, e esta pedra é Jesus, é a rocha inabalável, é Jesus, é Ele que quer fazer isso. Ele quer trazer a paz, a mansidão para o teu coração, para a tua família. Ele quer mudar a tua história. Então você pode e vai ver isso através do testemunho que nós temos hoje. Então agora, queridos, vocês podem acompanhar as imagens da semana do nosso encontro de casais em células, que acontece todas as quintas-feiras, ali no Templo Central, na 14 de março, com os irmãos Xé, e também culto na sexta-feira, às 19h30, que é o culto da família. Veja as imagens. Com palmas, com liberdade, celebrando com alegria. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive o quê? Para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Com palmas, com alegria a Ele. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos bem forte de declarar: ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre.
só vocês. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou, bem forte, vamos declarar. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou, meu Senhor. Aplauda esse Deus maravilhoso, Ele ressuscitou. Então, queridos, vocês viram as imagens ali do culto. Nós temos todas as quintas-feiras um encontro de casais em células. Você é o nosso convidado para estar ali no Templo Central, na 14 de março com José Malcher. Nas sextas-feiras nós temos um culto também, que é o culto da família. Vocês viram a imagem? É uma bênção. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Nós queremos também apresentar aqui para vocês Pastor Silvio e a irmã Neide. Pastor Silvio, tudo bem? Tudo bem. Para nós é uma honra receber esse convite para compartilhar o que o Senhor tem feito na nossa vida, né? Amém. Programa abençoado e estamos aqui à disposição. Glória a Deus. Amém. E está aqui a sua esposa também, a irmã Neide, missionária Neide, não é? Tudo bem, irmã Neide? Tudo bem. Para nós é uma honra estarmos aqui, né? Falar de Jesus é algo assim que é maravilhoso. E é para isso que nós estamos aqui, para esse programa que é uma bênção na nossa vida, na vida de muitas outras pessoas que têm nos assistido todos os dias. Então, queridos, o pastor Silvio e a irmã Neide é um casal de pastores que auxiliam ali no Templo Central e estão à frente da missão contra a fome. É uma bênção essa missão que arrecada alimentos, não é, para as pessoas necessitadas, viúvas, órfãos, tem na nossa igreja, e eles fazem essa arrecadação e levam nas casas dessas pessoas necessitadas. Então, um trabalho belíssimo, lindo mesmo, que eles fazem ali na igreja. Mas nós queremos, e o nosso telespectador também, queremos conhecer um pouco mais vocês, né? Então eu queria começar pela irmã Neide, para que nos contasse um pouco da sua adolescência, da sua juventude, como foi criada. Sim. Eu nasci no Marajó, numa cidade próxima de Chaves. Meu pai, quando eu tinha 9 anos, ele faleceu, e a minha mãe ficou com o meu irmão caçula com 2 meses. E em virtude da morte do meu pai, eu tive que vir embora aqui para Belém para morar com a tia minha, né? Rigorosamente, muito cristã, com uma criação, sempre tivemos uma criação muito rigorosa, sabendo na verdade o que é certo e o que é errado. E aqui em Belém, durante esse período que eu estava aqui com a minha tia, com saudade do meu pai, houve um período de muito sofrimento. E aí a minha mãe teve que vir embora para cá, para morar aqui conosco, porque foi muito difícil para mim. Sim. E eu queria também conhecer um pouco da história do pastor Silvio, não é? Amém. Também, antes de conhecer a irmã Neide, a sua juventude, como é que foi? A minha região é a região de Bragantina, sou de Bragança, minha infância toda foi lá. E nós chegamos aqui em Belém com 8 anos de idade, mais ou menos. E o meu pai era comerciante, nós não conhecíamos Jesus. Ele é muito meus pais muito religiosos, nos ensinaram aquela religião, seguir rigorosamente. E nós não tínhamos conhecimento da salvação de Cristo, né? E nós tínhamos uma ideia diferente de ser crente. Meus pais não aceitavam, isso era muito rigoroso também. E na verdade eu caminhei a minha juventude toda aproveitando no mundo, né? Tomando cerveja, bebidas em gerais, festas, cigarros, tudo que o mundo oferecia, eu participava. E até com 18 anos mais ou menos eu conheci a Neide. E aí nós dois participávamos de festa junto, ia para festa, chegava de madrugada em casa, achava que isso a gente estava aproveitando a vida, né? Porque falta de conhecimento. E Deus, na verdade, teve misericórdia da nossa vida. Deus nos alcançou, né? Na nossa juventude ainda, mas depois que nós nos casamos, e ela vai contar um pouco dessa, Sim. de quando nós aceitamos Jesus. Sim.
Então, irmã Neide, eu queria também que a senhora falasse assim desse período, até o casamento, como foi que vocês se conheceram e se casaram. Sim. Como nós nos conhecemos, eu estava na janela da casa da minha prima e ele na casa de um amigo do outro lado. E de repente ele olhou para a janela, né? Eu estava lá e ele perguntou para o amigo dele: quem é aquela moça tão linda que está ali? Ele falou, né? Que era eu, e ele queria muito me conhecer. Só que naquela época nós não tínhamos essa liberdade de chegar e falar com a pessoa, né? E ele mandou o recado. E quando eu saí da casa da minha prima para ir para a casa da minha tia, que era onde eu morava, ele me seguiu. Seguiu e dizendo que queria namorar comigo. E eu falava para ele: ó, tu fica longe de mim, porque minha tia tá ali no portão e se ela te pegar, o negócio vai ficar feio. E era muito rigoroso. Só que com o tempo a gente acabou se ausentando. E depois de uns 3 ou 4 anos a gente se reencontrou novamente. E quando nós nos reencontramos, ele queria voltar para namorar comigo. Só que eu falei para ele o seguinte: eu só namoro com você se você casar comigo. E nós estávamos num clube, era na época de Réveillon, estávamos num clube, eu tinha ido com a família que a minha tia conhecia. E lá ele chegou e falou para mim: ó, então eu caso com você. E isso eu tinha 17 anos e ele tinha 21. No mesmo ano que eu pedi ele em casamento, né? Porque ele fala que eu pedi ele em casamento, nós casamos. E só que esse casamento foi assim: casamos, minha tia não queria, minha mãe não queria, mas minha mãe foi no cartório, deu autorização, nós casamos e fomos morar na Cidade Nova. Quem conhece a Cidade Nova, aqui em Belém, sabe que há 35 anos, que é o período que nós temos de casado, não tinha nada. Era só sapo gritando, né? E a gente andava num ônibus que era de madeira. A gente pegava bem na rodovia, né? E depois aquele ônibus para dentro. E quem ia nos visitar dizia assim: isso aqui não vai dar certo. Esse casamento não vai dar certo, porque só ia uma vez e não voltava nunca mais. E eu fiquei grávida e tive meu bebê, que agora está com 34 anos, com 18 anos. Então vocês casaram muito cedo, né? Muito cedo. E pelo que vocês estão falando, casaram assim no cartório, né? No cartório. E casaram sem as bênçãos de Deus, né? Sim. Mas então, eu pergunto aqui para o pastor Silvio, mesmo esse casamento, sem as bênçãos de Deus, então foi um mar de rosas? Como é que foi esse casamento? Nós nos casamos muito novos, sem experiência, sem conhecer, na verdade, o que era um casamento, um relacionamento a dois. E nós enfrentamos muita luta, muita discórdia, muitos ciúmes. E, na verdade, o inimigo se levantou contra a nossa vida mesmo, né? E nós, sem o conhecimento da bênção de Deus, nós passamos por fases muito terríveis da nossa vida. E nós nos agredíamos, chegamos a nos agredir. E na rua de casa nós ficamos famosos de tanto nós brigarmos e discutir, falava muito alto. E muita gente também, teve alguém da nossa família que falou: olha, esse casamento aí eu não vou dar 6 meses. Porque sem experiência, né, muito novos. E nós enfrentamos tudo isso. Mas Deus é misericordioso e nos alcançou, né? Depois de muita luta, muita briga, muita discussão, algo aconteceu maravilhoso. Eu queria então que a irmã Neide falasse desse momento, que é o momento que vieram as lutas, vieram as dificuldades, os embates, não é? Não tinha a bênção de Deus e aí algo aconteceu para que Deus entrasse nessa história. Quando foi que aconteceu, irmã Neide? Eu já tinha o Jefferson, que é o nosso filho, né? Ele já estava com 1 ano e 6 meses. E eu estava trabalhando. Eu trabalhava numa empresa na qual eu era gerente. E lá, de repente, apareceu uma enfermidade nas minhas pernas. Eu comecei com as minhas pernas inchando, que eu parei de andar, não conseguia mais andar. Fui internada no hospital da cidade. Mesmo assim, saí do hospital, fui para casa, o médico da empresa ia em casa cuidar de mim, porque eu não conseguia dormir. E aí uma amiga minha me deu uma Bíblia de presente. E essa Bíblia eu comecei a ler. Ela era já evangélica,
E eu comecei a ler a Bíblia nos Salmos. E eu passei 21 dias da minha vida sem dormir, 21 noites sem dormir. E todo dia esse médico ia em casa me dava uma injeção. Quando foi nessa noite que ele ia já dar uma injeção muito forte, que era para pessoas com demência, com coisas muito sérias na cabeça, eu tive um encontro com Jesus. Eu tive um encontro com ele na sala de casa. Eu falando aqui agora é como se eu estivesse visualizando aquele momento. Por que eu passei tudo isso? Porque meu pai, ele era uma figura muito presente para mim. Quando ele foi embora, que eu tinha 9 anos, eu sofri muito, porque eu tive que vir morar em Belém, longe da minha mãe, depois que ela veio para cá. E quando eu casei, eu fiz uma confusão no meu casamento. Eu queria que o meu marido fosse meu marido e meu pai ao mesmo tempo. E não tinha como, porque ele era meu marido e não meu pai. E eu sofria muito com a ausência dele. E quando foi nessa noite, eu, sem conhecer ainda Jesus, eu orei. E eu pedi, Deus, se realmente tu és o Deus que tu diz que está na Bíblia, eu quero que a partir de hoje tu venha ser o meu pai. Eu não quero mais ser órfã, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais viver essa vida que eu estou levando. E eu quero te conhecer, eu quero ter um encontro contigo. Foi quando eu senti, quando ele chegou, me colocou no colo dele, passou as mãos dele sobre a minha cabeça e naquele momento, aquela agonia, aquela aflição, aquelas dores que eu estava sentindo, aquele desespero que eu estava, cessou. E naquela mesma noite eu consegui dormir. E daí eu passei a ir para a igreja, só que aconteceu uma coisa incrível. Quando eu comecei a ir para a igreja, lá o pastor e a esposa dele e a família, era uma igreja que é uma comunidade, até hoje ela ainda existe, e o pastor lá, com a família dele, me recebeu muito bem com o meu filho, que eu ia com o Jefferson no colo. Quando eu saía para a igreja, o Silvio dizia assim, tu vais hoje, mas presta atenção, tu não vai entrar. E eu ia para a igreja, só que quando eu voltava da igreja, eu ficava do lado de fora. Ele me deixava do lado de fora até 11h30, meia-noite, com o Jefferson no colo, o Jefferson chorando e eu implorando para ele abrir a porta. E isso foi 1 ano e 6 meses. Só que nesse período, eu já fui criada no fogo, porque eu sempre gostei de orar. E lá as irmãs me aconchegaram e elas foram para dentro de casa. Toda sexta-feira elas faziam vigília em casa. E quando ele chegava à noite da empresa, ele ficava com mais raiva ainda, porque ele falava, essas mulheres não têm o que fazer não, esse povo não tem o que fazer não, estão aqui na minha casa perturbando. E tinha a irmã Francisca, que se ela estiver me assistindo, ela vai saber ela vai lembrar dessa história. Ela falava assim, Neide, fica quieta, porque ele vai se converter. E ainda vou te dizer mais, ele ainda vai ser pastor. E ele ouviu nesse dia. Esse Silvio ficou furioso. Entrou no quarto, quase que quebra a porta do quarto. Essa irmã é louca, porque eu nem vou me converter e muito menos vou ser pastor. E eu fui atrás dele, pelo amor de Deus, fique quieto, fique calado, as irmãs estão ouvindo. E aí que elas louvavam mais alto, né? E o que é que aconteceu? Um dia que eu vou para a igreja com o Jefferson no colo, que eu entro na igreja, o pastor já tinha começado o culto. E ele parou, ele estava pregando, e ele parou, ele falou assim, eis que eu te digo que hoje eu estou enviando um anjo neste momento na tua casa e nunca mais ele vai te deixar do lado de fora. Eu vou tocar nele e ele vai ficar no portão te esperando com a porta aberta, porque ele é meu, ele é escolhido e eu vou fazer uma obra na vida dele. E assim aconteceu, eram 8 horas da noite quando eu entrei na igreja. O anjo do Senhor foi lá, tocou nele e ele ficou até eu voltar 10 horas para casa no portão me esperando. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que bênção. Muita oração. Né? Que bênção. A gente vê que ela orava, né? A irmã Neide orava, estava angustiada, aflita. Mesmo lendo a Bíblia, né? Lendo Salmos em casa, Deus a visitou, Deus mudou a sua vida, né? Mudou a sua história. E Deus faz isso, Ele continua fazendo, né? Continua. E a irmã Neide continua insistindo e orando já pela salvação do seu esposo, né? Mas eu queria que o pastor Silvio falasse desse momento, que falasse um pouco antes, né? Porque ficava nessa briga com a irmã Neide, mas e depois o que foi que aconteceu na sua vida?
Como ela falou, não é? Eu trabalhava numa empresa que eu saía às 7 horas, né? Chegava em casa, os irmãos estavam orando lá. E eu não aceitava isso porque meus pais me ensinaram a seguir a religião e eu fui ensinado assim desde pequeno. E não entrava na minha mente ser crente. E ela totalmente transformada, mas eu vi a mudança na vida dela. E isso me chamou a atenção. Só que quando eu saía que os irmãos oravam ali durante a noite, eu saía lá da empresa e eu dizia assim, esses irmãos vão estar lá em casa. Então eu saía e ia para o cinema para me assistir a última sessão, para me chegar em casa 11 horas, 11h30, meia-noite, para não ver mais ninguém lá. Eu chegava lá e estava orando. Estava lá ainda, disse, meu Deus do céu, esse pessoal não sai daqui. E na verdade ela começou a orar por mim, orou 1 ano e meio para me converter. E eu duro ali, de coração, né? E não abriu o coração ao Senhor. E o Senhor me chamava, mostrava várias... me chamava a atenção de algumas coisas, mas eu não dava ouvido, não abriu meu coração. E quando ela começou a usar de estratégia, disse, olha, eu quero que tu vá comigo hoje no culto, porque às vezes acaba o culto, eu venho com as irmãs, depois venho sozinho, e é difícil, perigoso. E eu fui. Eu passei aí, assisti o culto, ficava por lá de fora, não entrava, ficava lá, acabava o culto e vinha embora. E na segunda vez eu fui, fiquei por lá de fora e começou a chover muito. Começou a chover muito, eu tive que entrar. E eu saía, na verdade, e nesse dia, o pastor estava ministrando uma palavra maravilhosa. Eu não pude sair, eu fiquei no último banco atrás, o pastor ministrando uma palavra e aquilo entrando, aquelas palavras ministrando no meu coração. E eu disse, a minha alma tinha sede de Deus, né? Só que envolvido por amizades, bebida, cigarro, farra, eu não queria aceitar Jesus. Mas Deus, nesse dia, Ele ministrou meu coração de uma forma poderosa que eu não resisti. E o pastor, na hora, no final, ele disse, aqueles que querem aceitar Jesus, venha aqui na frente, que eu quero orar por você. E a minha alma estava sedenta, querendo esse Jesus maravilhoso. Só que mesmo assim eu resisti. E foram algumas pessoas lá na frente, aceitaram Jesus, e no meu lugar foi uma luta ali, uma luta da carne com o Espírito. E eu pensei, eu só fiz pensar, eu não falei. Ele orou e eu disse, se o pastor fizesse o segundo convite, mas se eu ir na frente, só onde eu estou, levantasse a mão, eu aceitaria Jesus. E Deus, Ele conhece o nosso pensamento, o nosso coração, conhece todas as coisas. E o pastor orou por aquelas pessoas ali, e ele disse, nesta noite vamos fazer algo diferente, que o Espírito Santo de Deus me faz entender. Eu não sei porquê, eu nunca fiz isso aqui na igreja, mas eu vou fazer hoje. Eu sinto que tem pessoas ainda que querem aceitar Jesus neste lugar. E por isso eu vou fazer o segundo convite. Aqueles que querem aceitar Jesus, não precisa vir aqui na frente. Só onde você estiver, levante a mão. Amém. Eu disse, meu Deus. Eu disse, eu não tenho, eu me rendo. Eu me rendi aos pés do Senhor. E naquele dia aceitei Jesus. E a minha vida, ela transformou. E a gente saía durante a semana, toda quinta, sexta-feira, para farrear, para choparia, tomar cerveja. E quando chegou eu não contei nada. Aí quando foi na quinta-feira, os colegas disseram, olha Silvio, vamos lá, é hoje. Eu disse, meu Deus. Só que quando o Espírito Santo de Deus te transforma, tu não pode ficar calado, tu tem que testemunhar do que Deus fez na tua vida. É muito forte, é poderoso, é maravilhoso. O amor de Deus, Ele toma conta de ti. E ele disse, Silvio, é hoje, vamos lá. Eu disse, não posso, hoje eu não vou. Ele disse, mas por que tu não pode? E aí foi uma luta para me contar.
E eu disse, eu estou tomando remédio, por isso que eu não vou. Aí o Espírito de Deus me falou mais forte comigo, você tem que testemunhar do que eu fiz na tua vida. E eu não resisti. Aí eu contei, eu chamei um colega meu lá e disse, olha, aceitei Jesus, eu estou na igreja, servindo a Jesus, eu sou um servo de Deus hoje. Ele disse, meu Deus, por que tu fez isso? Eu disse, porque o amor de Deus é mais forte na minha vida, eu não resisti. E desde esse dia, a minha vida foi transformada. Mas as lutas não acabaram. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições, mas é diferente. Agora o Senhor passa a luta contigo, agora é maravilhoso. Glória a Deus, né? E esse Deus é que transforma e liberta. E eu queria perguntar para a irmã Neide também, o que mudou na casa dela depois disso? Depois de Deus atender suas orações, o seu pedido, né? O seu esposo se entregar a Jesus, o que mudou na sua casa? Tudo. A vigília que tinha 50 pessoas passa a ter 100 pessoas. E aí ele já faz parte da vigília, né? Já está junto conosco na vigília. E lá ele tinha sede de ser batizado com o Espírito Santo. E ele queria porque queria ser batizado. E um dia o Senhor falou lá que ele iria ser batizado com o Espírito Santo no nosso quarto e que aquele dia seria inesquecível para a vida dele. E esse dia aconteceu. E ele vai contar desse batismo, mas antes eu quero dar uma palavra aqui para as mulheres. Amada, se você que está passando uma luta igual ou semelhante a que eu passei, não desista da sua família, não desista do seu esposo, não desista da sua casa, lute, porque certamente Deus lhe dará vitória. Não tem projeto maior na sua vida do que a sua família. Se você não lutar pela sua família, que é o bem maior que Deus lhe deu, o seu lar, o seu esposo, os seus filhos, eu vou lhe dar uma palavra que Deus está mandando lhe dizer agora. Nada adianta a senhora ir para todos os lugares em busca de outras almas se a própria sua casa está precisando. Eu sou testemunha viva de que Deus, Ele pode transformar. Eu sei que hoje a senhora pode estar muito ferida, a senhora pode estar destruída. Não é fácil. Não vou lhe dizer que é fácil, não é. É difícil. Mas creia no Senhor, confie nele, porque certamente Ele vai lhe dar essa vitória. E um dia nós ainda nos encontraremos aqui na terra ou lá no céu. E nós saberemos que quem fez isso na nossa vida foi o Senhor. E para Ele seja toda honra, toda glória, todo poder e todo louvor. Que o bálsamo Gileade do Senhor esteja sobre a sua vida hoje. Essa lágrima que você está derramando agora, e você deve estar dizendo, irmã Neide, como? Para mim está impossível, já acabou. Não, não acabou não, é só o começo. Creia nele, que Ele vai lhe dar a resposta que você precisa ainda hoje, nesta tarde. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção, né? Então, pastor, o senhor pediu, orou para o Senhor para ser batizado e ele veio... E eu orava e eu fiquei no primeiro amor, apaixonado por Jesus. E eu buscava, os irmãos oravam, orando em casa, participando da vigília, uns falando em línguas estranhas, eu achava aquilo maravilhoso. Só que na época eu estava passando uma luta financeira, eu estava desempregado, e a minha esposa desempregada também. Desempregada. Aí os irmãos não nos ajudavam. Só que eu pedia para o Senhor, Senhor, Tu és poderoso, me dá um emprego. Mas eu pedia duas coisas para o Senhor, eu pedia um emprego e pedia o batismo com o Espírito Santo, que eu achava maravilhoso. Eu orava, fiz uma campanha de oração, só eu e Deus, durante uma semana, buscando ali, e chegava na sexta-feira da vigília, eu participava, envolvido naquela vigília. E o Senhor, eu abri a palavra do Senhor, a Bíblia, e o Senhor me deu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Disse, meu Deus, eu vou buscar. E eu buscava o Senhor, passou uma semana, e eu disse, Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Mas eu quero um emprego, Senhor, Tu sabes, eu não posso ficar desempregado. Sou pai de família. E o Senhor, incrível, eu abri a Bíblia novamente, o Senhor me deu a mesma palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu disse, o Senhor está falando comigo, então eu não vou me preocupar. E o Senhor usou uma irmã e disse, porventura, tem faltado alguma coisa? Realmente não tinha faltado nada. E não faltava. E eu disse, Senhor,
realmente não tem faltado. Agora eu vou te buscar. Vou buscar e vou me santificar e jejuar e buscar a tua presença. E quando foi no sábado, chega a minha mãe, a minha irmã, e disse, olha, viemos orar aqui, porque a notícia já chegou lá em casa, que aqui tem sido uma bênção. E aí disse, vamos orar. E o Senhor disse, vamos orar no quarto. E nós fomos orar no quarto, foi a unção de Deus, a presença de Deus se manifestou naquele lugar. E eu já uma semana, 15 dias orando, e o Senhor usou ela poderosamente e disse, eis que te dou o que tu me pedes. Abre a tua boca e fala. E ela me tocou. E Deus me encheu da presença dele. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E disse assim, nunca mais esquecerás desse dia. E realmente ficou no meu coração. Nunca mais esqueci desse dia. Glória a Deus, né? Que bênção, né? Deus é maravilhoso, né? Que bênção, né? Que bênção, queridos. Você pôde acompanhar nesse testemunho. Deus fazendo de um lar, que era um lar de luta, um lar de problemas, não é? Que não tinham as bênçãos de Deus, não é? Tanta briga, tantos problemas, mas Deus restaurou esse lar, entrou nas suas vidas, não é? Restaurou esta casa, uma casa que era de luta, de problema, ela virou uma casa de oração, uma casa de bênção, uma casa de alegria, não é? E tem sido assim até hoje, porque nós conhecemos esse casal, um casal abençoado, um casal que está conosco ali no Tempo Central, e a gente tem visto Jesus na vida deles, tem sido referência para nós, não é? Que Deus continue abençoando as suas vidas em nome de Jesus. Amém. Queridos, vocês viram um testemunho, né? Uma bênção do que Deus fez na vida deles. Mas nós queremos orar por você nesta tarde. Queremos que o Senhor faça uma visita na sua vida, na sua casa. Neste dia você pode ter um encontro com Ele. O pastor Silvio vai estar orando por nós e por você, te apresentando. Amém? Vamos orar, amado. Se você está passando luta na sua casa, discórdia, contenda, confie no Senhor. A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 11, verso 28, diz, Ele faz um convite a você. Vinde a mim, todos vós que estáis cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não resiste, que Deus quer transformar a tua vida, a vida do teu cônjuge e da tua casa, toda a tua família. Vamos orar agora. Querido Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, por esta família, por esse casal que está passando luta. Entra, Senhor, na casa deles, transforma, liberta, Senhor. Pai querido, coloca por terra, Senhor, toda a resistência, Senhor, que eles venham abrir o coração, Pai, que Tu venha transformar, Senhor. Eu ministro sobre a sua casa a bênção do Senhor, que eles possam, Senhor, Te aceitar como Senhor e Salvador das suas vidas e glorificar Teu nome. Amém, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, e transferimos para Ti toda a honra e toda a glória, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Receba esta oração. Amém. Receba a sua vitória em nome de Jesus. Queremos agradecer a participação do pastor Silvio, a irmã Neide. Muito obrigado por terem vindo aqui. Deus abençoe e continue abençoando a vida de vocês. Amém. Queremos também agradecer a sua participação, você que nos acompanha, você que tem acompanhado os programas pela televisão, todas as sextas-feiras, às 13 horas, também no canal do YouTube. Você ainda que não assistiu os outros programas, você pode se inscrever, aparece aí no seu vídeo. Se inscreva no canal, você vai poder ver os testemunhos anteriores a este e vai ser uma bênção. Comente, compartilhe com seus amigos. Cremos que vai ser bênção também na vida deles. Queremos fazer um convite também para você estar ali conosco no Tempo Central. Às quintas-feiras nós temos ali encontro de casais em células. E às sextas-feiras nós temos um culto da família. Leva teu filho, criança, jovem, adolescente. Vai ser bênção na tua vida, em nome de Jesus. E até o próximo programa.